Salve, salve, galera! Ao longo desse vídeo, se você vai fazer colégio naval, se você vai fazer algum concurso que tenha geometria plana e que tenha questões interessantes, você não pode sair desse vídeo porque ao longo dele eu vou te explicar as aplicações da base média. Dentro do colégio naval, isso costuma aparecer dentro de problemas um pouco mais difíceis, mas também aparece de maneira simples e eu quero te mostrar como que você não vai cair nas pegadinhas e como que você, por exemplo, resolve a questão que caiu de trapézio no ano passado, Colégio Naval, prova de 2021, certo? Então vamos. O que é a base média? Cara, uma base média, inicialmente, ela é um segmento de reta que une dois pontos médios. No triângulo, ó, peguei MN sendo pontos médios dos lados. A união entre esses pontos médios se chama base média. No trapézio, eu peguei os lados oblíquos, os não paralelos, e uni seus pontos médios. Esse segmento se chama base média. De boa? Então, vamos tentar ver que propriedade interessante, como que a gente chega nas propriedades deles? Olha, no triângulo é o seguinte. Nosso objetivo, por exemplo, seria mostrar, que esses dois triângulos, ó, que a base média ela é metade o tamanho dela, o tamanho desse comprimento é metade da base em que ela é paralela e que ela é paralela de fato. Então, assim, eu poderia tentar utilizar para você um argumento de semelhança. Esses dois triângulos são semelhantes, né? Lado, ângulo, lado, dois lados proporcionais e um ângulo comum. Mas nesse momento eu vou fazer o mais clássico, para que você possa observar uma outra coisa. Então, olha, eu vou apagar aqui e eu vou prolongar. Se esse segmento aqui ele é um tracinho, eu vou prolongar um tracinho para fora. Ou seja, de mesmo tamanho, ó. Então esse tamanho aqui é igual a esse tamanho aqui, que era o ponto N. E por que eu fiz isso? Olha, galera, você que já está treinando para o colégio naval, percebe o seguinte. Esse ângulo aqui, ele é oposto pelo vértice com esse aqui. Então eles são iguais. E por que isso é importante? Porque se, por exemplo, eu fechasse esse triângulo aqui, ó. Olha comigo, ó. Eu teria o seguinte, esse triângulo 1 aqui e esse triângulo 2 aqui são triângulos ditos congruentes. E por que congruentes? Porque eles têm iguais lado, ângulo e lado. Ou seja, o triângulo 1, ele é congruente ao triângulo 2 pelo caso Lau. Se eles são congruentes, eles precisam ter mesmos ângulos internos e mesmos tamanhos do segmento, de lados. Então, olha, oposto a vermelho eu tenho duas bolinhas. Oposto a vermelho, duas bolinhas. Opa. Duas bolinhas. Tem o mesmo tamanho. Mas além disso, Pablo, será que tem alguma coisa interessante? Tem, vamos ver. Olha, se esse ângulo oposto a uma bolinha eu chamar de dois traços, oposto a uma bolinha, dois traços. Certo? Maneiro, né? Ou seja, presta atenção. Dois traços. São ângulos iguais. Então essas duas retinhas aqui, ó, dois segmentos de reta, eles são paralelos. Porque os ângulos alternos internos, os ângulos que formam um Zzinho ali, ó, vou até puxar de azul pra você ver, eles são iguais. Olha aqui. Calma aí que eu tô guardando a pílula no bolso. Deixa eu botar a pílula aqui em cima. Olha aqui comigo, cara. Esses dois ângulos aqui, ó, do Z, você que aprendeu com o Zzinho, ó, eles são iguais. Os ângulos ditos alternos internos. E então essas duas retas, esses dois segmentos, eles são paralelos de fato. Então assim, por que isso é importante para mim? Porque se isso é paralelo a isso e esses dois segmentos têm o mesmo tamanho, o que aconteceu? Fala qual é o nome dessa figura. Ah, Pablo, eu não sei qual é o nome não. Pô, meu filho, presta atenção. Dois segmentos paralelos e de mesmo tamanho. Ih, Pablo, será que é trapézio? Não, cara, não é trapézio, é paralelogramo. Dois paralelos de mesmo tamanho. E, portanto, meu filho, jogador, o que você tem? Se isso daqui é paralelogramo, esse segmento MN', por exemplo, tem o mesmo tamanho desse aqui. As bases do paralelogramo, lados opostos, têm a mesma medida. Isso é importantíssimo. Então, ó, MN' é igual a B. Só que MN' é o dobro de MN. Duas vezes segmento MN. Ou seja, MN é igual a B sobre 2.
Uma das propriedades, as duas principais da base média de triângulos é o seguinte. Olha só. Se eu tenho, por exemplo, uma base média, unir dois pontos médios. A união desses dois pontos médios é o que a gente chama de base média. Essa base média ela é paralela ao outro lado, ao lado que nós não pegamos ponto médio. Tranquilo? Isso é importante você saber que a base média é paralela ao lado e que ela tem o tamanho metade ao lado que ela é paralela. O tamanho dessa base média ela é metade do tamanho do segmento que ela é paralela. Deixa eu te mostrar a base média do trapézio e é importante também a gente ver uma outra coisinha. Deixa eu só virar um pouquinho a câmera para que você não perca nada de maneira nenhuma. Deixa eu ver se foi. Top, agora ficou bom. Olha, vamos lá no trapézio. A gente sabe isso. A gente sabe que esse ponto é importante. Então, o que acontece, por exemplo, aqui, ó? O ideal é que a gente conseguisse formar um triângulo para a gente ter uma base média. Então, pô, triângulo poderia ser um triângulo assim, ó. Pensa num segmento. Pensa comigo num segmento que passa aqui pelo ponto N. Eu vou te explicar o porquê que o raciocínio de passar pelo ponto N. Olha que maneiro. Deixa eu só dar continuidade para ficar direitinho aqui o nosso desenho. Vou prolongar aqui. Ó. Olha que maneiro. Eu tentei construir, galera, para que vocês entendessem o raciocínio análogo ao da figura 1. E por isso que eu falei de triângulo primeiro. Porque olha que interessante. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Vou pintar para você conseguir visualizar. Eu tenho um triângulo grandão, de modo que esse ângulo aqui seja igual a esse. Perdão. Que esse ângulo seja igual a esse aqui, porque eles são opostos pelo vértice. Pintei de azul aqui os dois para você visualizar. A gente tem que esse lado, dois traços, uma bolinha azul. E o que é maneiro? Galera, esse segmento MN, ele é justamente base média, presta atenção, esse segmento MN, ele é justamente base média desse triângulo grandão. Por quê? Eu estou unindo dois pontos médios dos lados do triângulo. Se eu estou unindo dois pontos médios, eu sei que esse segmento MN é paralelo a esse segmento. Pô, eu sei que num trapézio as bases são paralelas. Eu tenho um segmento paralelo a uma das bases, então ele é paralelo a outra. É um dos axiomas aí da paralela. Então olha que maneiro. Se esse ângulo aqui for alfinha, esse ângulo aqui também é alfinha. Se você não consegue visualizar, olha aqui. Se esse aqui é vermelho, é fato que esse aqui, ó, também tem que ser vermelho. Tranquilo? Maneiro? Então é o mesmo raciocínio. Olha, azul pintado de azul, alfa. Azul pintado de azul, alfa. Pablo, por que esse ângulo é alfa? Porque essas duas retas são paralelas. Então esses ângulos eles são alternos internos, são iguais. Show de bola? Então, eu tenho dois triângulos que são no mínimo semelhantes. Só que eles são semelhantes e são congruentes. Azul, alfa, preto. Azul, alfa, preto. Sim? Pô, Pablo, que legal, né? Eles são triângulos congruentes. Por qual caso? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Se eles são congruentes, esse segmento aqui, ó, tremidinha, oposto a azul, é igual a esse segmento aqui, tremidinha. Se eu somar esse segmento aqui de base menor, Bzinho, geralmente, e esse aqui de base maior, aqui vai ser Bzão mais Bzinho. A base desse triângulo seria Bzão mais Bzinho. Então, a base média, como é metade da base, a gente viu aqui, a base média vai ser igual a Bzão mais Bzinho sobre 2. Tranquilo? Então, isso é importante pra gente, mas mais importante que isso é o que eu vou trazer num segundo vídeo. Então, eu preciso que você curta para eu saber que você chegou até aqui e que o meu trabalho está sendo valorizado. E por quê? No próximo vídeo, que você não pode perder, eu vou te mostrar
que toda vez que você traça uma reta paralela passando por um dos pontos médios, ela tem necessariamente que ser base média. E é isso que fazia com que você conseguisse justificar, sem muito algebrismo, a questão do colégio naval do ano passado. E cara, pega a visão, porque fazer questão do colégio naval não tem a ver normalmente com você saber coisas muito avançadas. Tem a ver com você conseguir reunir uma porrada de elementos simples, mas que quando utilizados em conjunto funcionam em perfeita harmonia. Então é isso, eu espero que você tenha gostado, espero que você não saia daqui e vamos que vamos, rumo à aprovação. Vai, vai!